Porque aí entra a história de por que a Bíblia católica tem mais livros no Antigo Testamento do que a Bíblia cristã. Ah, exatamente. Ela foi escrita aproximadamente um século antes de Cristo, a Septuaginta, certo? É 2 séculos Antes de Cristo. Não escrita, né? Ela foi uma traduzida. Que foi um pedido do imperador. É uma das possibilidades, né? De Filadelfo, lá do Egito mesmo, né? Sim, que queria que tivesse na biblioteca, que era a biblioteca mais importante da época. Né? Sim, então ele queria que esse material tivesse lá registrado. Se você não assistiu o nosso episódio a respeito de tradução bíblica, você tá meio que boiando aqui nessa então nossa aproveita. Conversa. Aproveita no nosso episódio. Isso, exatamente. Bastante detalhe a respeito dessa tradução. Então, essa tradução, pessoal, foi feita do hebraico e aramaico, que são as línguas do Antigo Testamento, para o grego. Então vamos lá, por que a Bíblia católica então tem mais livros, né? Como a gente já estava falando, essa questão da Septuaginta, que tinha mais livros, e aí nós chegamos em São Jerônimo com a tradução da Vulgata, né? E aí, quando ele traduz a Vulgata, que é do grego da Septuaginta pro latim, ele mantém esses livros que não estavam no cânon judaico. Sim. Tá? E aí ou seja, em vez de ele pegar a Taná, ele pega isso, porque ele não pegou o original, ele traduziu do grego, né? Ele não primeiro, depois sim ele fez uma tradução dos originais. Mas mesmo ele, quando deixou esses livros, aí ele colocou, olha, esses livros a gente considera deuterocanônico, eles têm um valor menor. Deuterocanônico, para quem não entende, quer dizer que aquele que não é cânon mesmo padrão. Tá? Então, deutero quer dizer que não é. É um sagrado, mas é um sagrado menos sagrado. Um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Quantos livros são mesmo esses deuterocanônicos? São 7, né? Baruque, 1º e 2º Macabeus, Judite, Tobias, Eclesiástico, e eu não lembro de um Deixa deles. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Acho que você tem, mas eu só faltou um. Eu só lembrei de 6. Peraí. Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria de Salomão. Eclesiástico ou Siraque, Baruque. Isso, exatamente. Então, até aquela citação que eu fiz, né, da Tanar, da leis escritos, profetas e escritos, era do Eclesiástico, do prólogo do Eclesiástico. São livros bons, tá, gente? Vocês podem ler 1º e 2º Macabeus, pode ler Eclesiástico, não tem problema nenhum. Mas fora do padrão. Exato, mas não considerando como sagrado. Macabeus tem a história interessante, né? Sim, mas 2ª Macabeus tem uma história mística. E isso para os judeus é inconcebível. E para nós também, vamos falar, não dá para ter como referência de fé. Então entrou aparece o espírito de Jeremias para entregar a espada, e aí eles não, né? Como o espírito de Jeremias. Não faz sentido. Então, todos os livros têm assim a sua relevância histórica, então, mas eles também têm uma implicação teológica divergente, pode ser? Pode ser. Que traga coisas que os judeus não são aceitam. Questionáveis. São questionáveis. E aí, quando que então... Porque não havia cristão católico e cristão protestante, havia cristão. E aí, quando então chegou a Reforma Protestante, e aí sim, Lutero, quando foi formar o cânon, né, ele pensou, por que nós não voltamos ao cânon judaico? Se eles, que são o povo que recebeu a revelação, só aceitam esses, nós vamos aceitar o mesmo cânon que o judaico. Por isso que a Bíblia protestante tem menos livros do que a Bíblia católica. Isso, ficamos com a Taná. Isso. Na Reforma, foi essa bifurcação. Isso. Só que aí, no movimento de contra-reforma... Isso é interessantíssimo, tá? A gente tem que gravar isso. No movimento de contra-reforma, a própria igreja, que já o Papa, se não me engano, Leão X, já tinha dito que eles não eram canônicos,
Eles estavam numa categoria inferior. Agora a igreja toma uma atitude para responder ao protestantismo. Então ele considera esses livros canônicos. E se alguém não aceitasse, deveria ser considerado herege. E aí, você ficou interessado por esse conteúdo? Então clique em algum lugar aqui na tela ou no link na descrição para ter acesso ao episódio completo.